senador. É um prazer ter o senhor. Muito obrigada por entrar aqui conosco no 360. E eu já começo te perguntando, senador, como o senhor recebeu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder, então, a prisão domiciliar humanitária por 90 dias a Jair Bolsonaro. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos aí no estúdio. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, é uma decisão que nós já vínhamos batalhando há algum tempo, que é o mínimo que nós esperamos que prevaleça para o presidente Bolsonaro, a lei seja cumprida para ele, seja pela sua idade, pelo seu quadro de saúde, a nossa preocupação de ele permanecer sozinho onde ele estava, ali no 19º Batalhão, efeitos colaterais do remédio que ele toma para conter, ou tentar conter o refluxo forte que ele tem. Isso ocasiona um desequilíbrio que pode vir a causar um acidente, como já aconteceu. E a nossa preocupação sempre foi essa, ele ficar ali naquele local sozinho por grande parte do dia, o seu quadro de saúde se agravando. Então, pelo menos é um primeiro passo para que a gente comece a fazer justiça com o presidente Bolsonaro, ele estando na casa dele, com acompanhamento permanente da família, de algum profissional da área da saúde, porque eu insisto sempre, não pode começar um bate-papo como esse sem lembrar que ele jamais deveria estar numa situação como essa, foi julgado por pessoas que não deveriam julgá-lo, por seus inimigos, tudo o que aconteceu durante esse processo, a falta de devido processo legal, a falta de ampla defesa, a falta de imparcialidade, enfim, todos esses temas que nós sempre defendemos e que esperamos aí que com um futuro muito próximo possamos fazer justiça não só ao presidente Bolsonaro, mas todos esses perseguidos políticos. Senador Yuri Pita falando aqui de São Paulo, daqui a pouco Pedro Venceslau e Matheus Teixeira também fazem perguntas ao senhor. Recentemente, né, ou um pouco menos de tempo do que os demais advogados que fazem parte da defesa do ex-presidente, o senhor também foi arrolado como um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, faço duas perguntas em uma. Qual a análise que o senhor, do ponto de vista de advogado do ex-presidente, faz da lista de exigências que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento dessa decisão de prisão domiciliar temporária? E ele faz menção direta ao senhor como filho, que tem que seguir aqueles horários de visitas que já eram seguidos no sistema prisional. No seu caso em específico, como que o senhor vai adotar essas medidas para poder visitar o seu pai? Como filho ou como advogado? Isso permite ao senhor ter um pouco mais de acesso, por exemplo, do que os seus irmãos, que também têm esse direito assegurado? Yuri, essa decisão eu classifico ela como exótica. Mais uma vez, inovações acontecem que não estão na legislação. Então, o primeiro ponto, essa domiciliar humanitária temporária, isso não existe. Eu não consigo compreender onde há coerência nisso, porque se ele está recebendo esse direito de ter uma domiciliar humanitária, exatamente pelo fato de a saúde dele ter se agravado, inclusive a sua vida estar em risco, onde ele estava, né, no 19º Batalhão, por mais que ele tenha um tratamento digno ali, como é que funciona? Ele vai para casa, se o quadro de saúde dele melhorar, ele volta para o mesmo local onde a saúde dele estava piorando. Então, assim, eu não consegui compreender de verdade qual foi a lógica desse período de 90 dias que ele coloca para vigência dessa domiciliar humanitária. E uma outra coisa que também todo mundo está ainda tentando entender, uma decisão até um pouco confusa, é como é que, para os advogados poderem visitar o presidente Bolsonaro, ele restringe ainda mais, ele coloca lá que é possível apenas 30 minutos, naqueles dias em que há disponibilidade numa grade que existe no sistema penitenciário aqui do Distrito Federal. Os advogados têm que entrar no sistema, ver se há disponibilidade de vaga para visita ao seu cliente, lá no 19º Batalhão, portanto, de segunda a sábado, em determinados horários em que os advogados do presidente Bolsonaro concorriam com os advogados de outros cerca de 50 apenados que também cumprem pena lá no 19º Batalhão aqui em Brasília, sendo que se o presidente Bolsonaro está numa domiciliar, obviamente ele não está concorrendo nessa grade de disputa de advogados para visitar os seus clientes. Portanto, no meu ponto de vista, deveria ser um acesso como era antes de eu ingressar como advogado nos autos. Os advogados tinham livre acesso a qualquer momento ao presidente Bolsonaro, enfim, para dar as orientações, ouvir as opiniões, tomar as decisões estratégicas, executar algumas peças, colocar em prática, protocolar algumas peças. Então também não entendi essa parte de restringir os advogados a determinados horários, tendo que agendar, inclusive, nesse sistema do 19º Batalhão para visitas de advogados no 19º Batalhão. Então, assim, Yuri, com toda franqueza, os critérios estão completamente ali sem amparo em precedentes ou na própria legislação. Então, são coisas que certamente a gente vai ter que agora, na defesa, discutir como é que a gente esclarece esses sistemas. Senador, agora eu vou convidar o Pedro Venceslau para fazer uma pergunta para o senhor. Pedro. Senador, a decisão do Alexandre de Moraes proíbe que o ex-presidente receba visitas de aliados, só familiares, durante 90 dias, pelo menos até junho. Aí eu pergunto,
deu tempo de resolver todas as pendências e as divergências internas do partido? Ficou muita agenda de fora, muito aliado deixou de ser recebido e a interlocução agora fica mais do que nunca centrada em você? Pedro, na prática isso pode acabar acontecendo, só que é mais um ponto da decisão que precisa ser esclarecido. Qual é o fundamento, qual a lógica para isso? Ainda coloca na sentença algo, eu não li a sentença inteira, eu li apenas ali mais a parte final, Pedro, mas ele dá a entender que é por uma questão de higienização do ambiente, que quanto menos pessoas circularem ou visitarem o presidente Bolsonaro, a saúde dele vai estar mais preservada, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto dos problemas de saúde que o presidente Bolsonaro tem. Então, assim, infelizmente, isso precisa ser dito e reconhecido de público. Claramente há um viés político nessa decisão para dificultar, pelo menos, as conversas, as articulações políticas. Nós estamos na iminência das eleições em outubro, onde essa janela de 5 de abril é um primeiro marco temporal, Pedro, muito importante para tomadas de decisões, porque a partir dessa data não pode mais haver troca de partido. Quem está num cargo em função do executivo precisa se desincompatibilizar se pretender concorrer a algum outro cargo que não seja a reeleição. Então você vê que esse processo do início até o dia de hoje, infelizmente parece que vai continuar até o encerramento dele, ele é invado de questões políticas, de mais uma vez tentar dificultar uma articulação por parte do campo da direita, o que é lamentável. Não é um processo judicial, não deveria ser tocado assim, decisões não deveriam ser tomadas com base em aspectos políticos, mas é o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro desde sempre. Agora é o Matheus Teixeira quem faz uma pergunta para o senador Flávio Bolsonaro. Matheus. Boa tarde, senador. Muito obrigado pela disponibilidade. Desculpa mudar um pouco de assunto, mas é difícil no atual cenário político não falar de Banco Master. A gente sabe que da esquerda, da direita, centro, Supremo, tem muita gente envolvida, mencionada nesse caso, mas isso cresceu principalmente na gestão de Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, mencionado, e o próprio Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas receberam 5 milhões do cunhado Fabiano Zettel. Qual será a estratégia? Como o senhor vê isso? Como convencer o eleitorado de que vocês não têm absolutamente nada a ver com esse escândalo? Olha, para começar, a gente tem que combater essa narrativa falsa, tentando vincular Bolsonaro à direita ao caso do Banco Master, que não tem absolutamente nada a ver. Várias pessoas fazem doações para a campanha, o que o compliance naqueles momentos fazia, ver se a pessoa não tinha nenhum precedente, não antecedente criminal, ou algo que pudesse trazer alguma consequência eleitoral negativa para a campanha do presidente Bolsonaro. Então, várias pessoas doaram, como essa pessoa também fez a doação, sem nenhuma vinculação, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum contato pessoal, inclusive. E o que nós temos visto, na verdade, são as agendas que foram feitas com o presidente Lula, que não foram públicas, vieram a público apenas depois, por várias oportunidades, inclusive com a presença do presidente do Banco Central, o Galípolo, razão pela qual eu fiz um aditamento a uma CPI, que eu assinei aqui, a CPI do Banco Master, pedindo que fosse ampliado o escopo dessa comissão, exatamente para que viesse o Galípolo, para que viesse também o Haddad, para que viesse o Augusto Lima, que é o empresário lá da Bahia, que originou, na verdade, o início dessa alavancagem do Banco Central, precisa trazer esclarecimentos. Coloquei ali nesse ofício de aditamento também o Rui Costa, que é mais uma pessoa que tinha um trânsito ali e fazia o seu lobby para tentar beneficiar de alguma forma o Banco Master. Então essa conta do Banco Master está longe de chegar perto da direita e a gente defende isso. Assina o CPI, assina o impeachment de ministro, assina qualquer coisa que precise ser investigada e para que as coisas se esclareçam. Então, da nossa parte, preocupação zero com relação a isso, aqueles que são culpados que respondam pelos seus crimes. Senador, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. O senhor criticou, em partes, a decisão de Alexandre de Moraes e também critica a decisão da turma de ter condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outras pessoas, nessa condenação, né? Mas como, se o senhor for eleito, qual relação institucional o senhor pretende ter com os ministros do Supremo, considerando que o seu pai batia muito de frente? O que esperar de um eventual governo Flávio Bolsonaro? Vai ser briga todo dia com o Supremo Tribunal Federal, senador? Débora, com certeza não. Se for essa a vontade de Deus e do povo brasileiro, a partir de 2027 nós teremos um presidente que vai olhar para frente, que vai sempre buscar a intermediação ali, para que cada poder volte a cumprir as suas funções dentro daquilo que a Constituição preserva. Eu fui, Débora, por várias oportunidades, uma das pessoas que tentou fazer a interlocução para distensionar essa relação entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Só que hoje, quando você olha as coisas, como elas aconteceram, você junta as peças do quebra-cabeça, você vê que não tinha diálogo possível, porque já havia uma predisposição, uma força-tarefa ali para atrapalhar o governo e, no final das contas, tirar o presidente Bolsonaro da presidência da República e, inclusive, chegar nesse ponto de deixá-lo fora das urnas de uma forma completamente ilegal, arbitrária e injusta. Mas
Mais uma vez, eu sou pré-candidato à presidência da República, nenhum presidente da República quer problema com o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma pauta que vai ser do Congresso Nacional. Eu, como senador, atualmente, tenho minha postura muito clara, mais uma vez, assinei impeachment de ministros que, no meu entendimento, descumpriram a Lei 1079, que é a lei que prevê os crimes de responsabilidade que possam resultar em impeachment de ministros, assino CPIs, né, que tenham ali o fundamento, o objeto claro, quando há uma clara e evidente, né, suspeita de abuso de autoridade, inclusive. Então não tem problema com relação a isso. Minha postura como senador está muito clara essa. Agora, a partir de 2027, essa vai ser uma situação que o Senado Federal, especificamente, vai ter que enfrentar. Infelizmente, Débora, e eu avisava isso há 3 anos, eu já venho falando isso, eu sempre defendi uma autocontenção por parte do Supremo, que não aconteceu, e parece que ainda tem algumas pessoas em dificuldade de entender que ela é necessária, mas impeachment de ministro do Supremo virou uma pauta eleitoral. Em qualquer pesquisa, e vocês têm acesso a algumas delas também, o eleitor vai levar em conta na hora de escolher o seu senador se ele é favorável ou não a impeachment de ministro supremo. Isso não é culpa do Bolsonaro, isso é culpa e responsabilidade integral de alguns poucos ali que insistem em descumprir a lei, descumprir a Constituição, colocar em vigor o próprio Código Penal para prejudicar a direita, para perseguir o presidente Bolsonaro, né? Antigamente usava-se isso, olha, estamos atacando o Bolsonaro fora da lei, mas é só por enquanto, é contra o Bolsonaro, vamos defender a democracia. E quando isso começa a virar uma rotina, uma prática reiterada e permanente, inclusive com ameaças à própria imprensa, todos começam a pensar, opa, tem alguma coisa de errado, já deu, até aqui foi legal, foi útil, mas daqui para frente nós temos que mudar o nosso comportamento. Então, isso não foi falta de aviso, e mais uma vez, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro ou com a direita. Isso tem a ver com as decisões equivocadas, em especial pela forma como os inquéritos foram conduzidos, os processos foram conduzidos com total parcialidade, o que evidentemente não é uma postura que se espera de um juiz, de um magistrado. Isso tudo vai levando a população a tomar conhecimento de como as decisões são tomadas no jogo do poder em Brasília. Isso virou uma pauta eleitoral que todos nós não gostaríamos que fosse, mas é uma realidade. Senador, deixa eu aproveitar o atual contexto eleitoral desta semana, que foi a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de seguir como pré-candidato, decidiu continuar no mandato até o fim de dezembro, lá no Paraná. Faço 2 perguntas em uma. O que o senhor espera de Ratinho Júnior em relação à sua campanha? O senhor espera poder contar com o apoio de Ratinho Júnior para a sua candidatura? Ou o senhor acredita que o PSD de fato vai ter um candidato a presidente e que, pelo menos no primeiro turno, não vai ser possível esse tipo de aliança? Ou ainda daria para se tentar, por exemplo, uma composição com o PSD para ter apoio no primeiro turno, dado que o Ronaldo Caiado, por exemplo, que tem sido colocado como nome mais forte agora, tem uma proximidade ainda maior com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o senhor e com o campo da direita? Yuri, na política sempre tem espaço para o diálogo com quem tem alinhamento programático com a gente. O Ratinho tomou essa decisão junto com o seu partido, é um direito do PSD lançar um candidato à presidência da República, ninguém é obrigado a nos acompanhar. Enfim, os partidos que decidem o momento certo de entrar ou não em uma candidatura que não seja própria deles. Então vamos estar sempre abertos ao diálogo. Agora, o que a gente sempre deixou muito transparente nas nossas conversas, nas nossas interlocuções, é que havia espaço para o diálogo, mas nós tínhamos que tomar uma decisão com relação ao Paraná, já que o próprio PSD havia anunciado, Yuri, que o pré-candidato dele seria o Ratinho Júnior. Diante disso, nós tivemos que dar um passo à frente e decisivo lá no Paraná. Nós aceitamos, convidamos o Sérgio Moro, para se filiar ao PL, e ele é o nosso pré-candidato ao governo de lá, e inclusive hoje fizemos um evento aqui com outros 2 pré-candidatos ao Senado, o Felipe Barros e o Deltan Dallagnol. E na política, pelo menos da minha parte, a palavra é dada, a palavra vai ser cumprida. Então nós demos a palavra ao Moro, que ele teria a legenda, que seria o nosso pré-candidato apoiado, seria o nosso palanque lá no Paraná. E agora, na verdade, todos foram até surpreendidos com a decisão do próprio Ratinho de comunicar ao presidente do PSD, o Kassab, que ele não mais seria pré-candidato à presidência da República, e tomou a decisão de ficar no governo do Paraná, de ir até o final do seu mandato. O que eu tenho dito é o seguinte: agora o espaço que tem para conversarmos é se ele quiser se alinhar e estar junto conosco nesse palanque com o nosso pré-candidato Sérgio Moro. Óbvio que nós podemos conversar. O Ratinho é um governador bem avaliado, é de centro-direita, mais uma vez tem um alinhamento programático conosco. Nós temos infinitamente mais convergências do que divergências, e sem dúvida alguma vai ter sempre uma oportunidade de entender como é que ele poderia nos ajudar no projeto nacional, mas agora levando em consideração essa decisão irreversível, que é apoiar o nosso pré-candidato ao governo, Sérgio Moro. Em relação a Caiado? O Caiado também é um governador que faz um grande trabalho no estado de Goiás, é uma pessoa que também sempre foi uma aliada do campo da centro-direita. Então, acho que é mais uma candidatura que pode vir a somar também nesse debate nacional, e mais uma vez, é uma decisão que o partido dele, o PSD, vai tomar. Inclusive, ele troca de partido, ele sai do União Brasil e filia-se ao PSD. No meu entendimento inicial, sempre foi para ele ser o pré-candidato do PSD à presidência da República. E a dinâmica das coisas, como foi acontecendo, acabou que
por alguma questão interna deles, o Caiado parecia, né, que ficaria em segundo plano, não seria mais o pré-candidato do PSD, e com toda essa reviravolta, a política é legal por isso, né, ela tem essa imprevisibilidade muitas vezes, mas como pessoas maduras, adultas, e sabemos que temos uma coisa em comum, que para dar o caminho da prosperidade de volta ao Brasil, nós precisamos derrotar o atual governo. Então, nesse sentido, né, eu desejo, se for essa a decisão final do PSD, lançar o Ronaldo Caiado um pré-candidato a presidente. Desejo boa sorte e que nós possamos fazer um bom debate e mostrar ao Brasil quem tem o melhor projeto. Em primeiro lugar, obviamente, temos que vencer as eleições para que o Brasil possa voltar à normalidade.